Terceiro vídeo. Por isso o homem deixa a casa de seu pai, se une à sua mulher e se torna uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. É uma alegria estarmos juntos nesse acampamento de casal. O tema que deram é a pregação, serei uma só carne. Como Deus quis que nós existíssemos, Deus fez um plano e um projeto. O qual o nome desse projeto é família. Esse é o nome desse projeto. Paulo, capítulo 2, disse que a família é santuário da vida. Chamava também de patrimônio da humanidade. A família nasce no casamento. Por isso, o primeiro milagre de Yeshua Mashiach aconteceu quando aconteceu o casamento nas bodas de Canaã. Jesus transformou 6 talhas de água, tanta água assim, porque os judeus comemoravam o casamento por 7 dias. Paulo disse em sua carta às famílias que as famílias estão ameaçadas, a começar pelo divórcio. E agora vem a ideologia de gênero, ensinando que não existe o sexo, não existe homem ou mulher, como se na nossa natureza Deus não tivesse definido o homem e a mulher. O cromossomo que identifica a mulher no século XX é o homem, e o homem no século XXI não existe cromossomos, etc. Isso é uma ideologia maluca, ensinando que não existe sexo, como se nós fôssemos pessoas que não pensam. Nós, cristãos, temos o dever diante de Deus de dizer não a tudo que destrói a família. Nós não aceitamos que a família de Deus seja destruída. Deus fez o homem, fez a mulher diferente para ser complemento do homem. Por que Adão chamou a mulher de mulher? Porque na tradução mulher é homem em hebraico. Deus, quando viu Adão e Eva felizes, disse ao casal, por isso, o homem deixa a sua casa de seu pai, se une à mulher e se torna uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. O projeto de Deus é que o homem e a mulher sejam uma só carne. Quando Deus disse uma só carne, Ele diz, vocês serão 2 pessoas unidas, um casal profundamente unido entre si. Esse assunto é tão importante que temos que pensar e repensar. Estar unidos não é só estar juntos. Tem casal que estão juntos há 30 anos, ou até mais, mas não estão unidos pelo amor, pelo coração. Por exemplo, se olharmos para o saco de batata, percebemos que elas estão juntas no saco, mas se jogar o saco no chão, elas se espalham. Diferente, por exemplo, no café com leite, que não estão apenas juntos, mas estão unidos uma vez que ninguém consegue separar o café do leite depois que os mistura. O leite está inteirinho ali, o café também, no entanto, eles formam um novo produto e não se separam como o casamento, que é uma unidade feita por Deus. Algumas comparações. Já ouviram falar no rio Amazonas? Sim. Ele é formado pelo Rio Negro, que também tem águas escuras. O rio Solimões, que tem águas barrentas. Num determinado ponto eles se encontram e afluem juntos, um do lado do outro, sem se misturarem. Quando finalmente se misturam, são nomeados Rio Amazonas. E aí já não são mais 2 cores e uma única. É como o casamento, onde o casal vive a fase do namoro, do noivado, e finalmente o casamento onde o homem e a mulher tornam-se uma só carne. Uma união como o Rio Negro e Solimões, os rios. Por isso Deus fala para não separar o que lhe uniu, porque não há como separar. É importante saber que se o casamento não for de livre e espontânea vontade, ele não é válido. Pois quem Deus une, o homem não separa. Mas quando o casal casa sem dúvida, sem ameaça, sem chantagem, ninguém pode separar. Mas nós sabemos que a carne é fraca, e o pecado entrou também no casamento. Tem muita coisa que separa o casal, e temos que lutar para que não se separe. A coisa mais importante da vida de um casal é Deus.
porque foi Deus quem os uniu. Um casal que ora, vai ao culto, tem fé em Deus, dificilmente se separa, pois a oração move montanhas. Um casal que não tem Deus, não tem fé, os demônios conseguem separar num minuto. Amados e amadas, a carne é fraca e precisa ser fortalecida pela graça de Deus. Sim, há casais que vivem 40 anos só de alegria. Houve tristeza, claro, também, lágrimas, no entanto, as alegrias foram maiores. Temos certeza que se não fosse Deus na nossa vida, nós não teríamos vivido 40 anos. É Deus que sustenta tudo. O que separa o casal? Vamos fazer uma reflexão. Por exemplo, uma das coisas que faz separar o casal é a mentira. Porque ela corrói a unidade, a fidelidade e a confiança. O pai da mentira é o diabo, que chegou para matar e destruir. É pela mentira que o demônio acaba com muitos casamentos. Sim. Tem ódio. Quando o casal tem ódio, o diabo se aproveita para separar. O demônio separa o casal. Pensa no seu coração, será que eu estou mentindo para o meu marido? Renuncia a mentira. Dinheiro. Outra coisa que separa o casal muitas vezes é o money. Disse um psicólogo que o que separa o casal é o dinheiro que sobra e não o que falta. Entre o casal o dinheiro é nosso. É preciso pensar juntos o que fazer com ele. Temos que entender que no casamento não pode mais existir a primeira pessoa no singular, eu e meu. Tem que trocar por nós, nosso. Por exemplo, nós vamos ou não vamos trocar o carro? Nós vamos ou não vamos comprar a casa? Até digo que seria mais interessante no casamento se na hora de comprar uma camisa ou um vestido, você leve ao seu esposo para dar opinião. Se ele não gosta, não compre. A primeira pessoa que eu tenho que agradar é meu esposo ou minha esposa. Reprovação, outra coisa que separa muitos casais é a reprovação. Acusar, apontar o dedo é muito perigoso. A palavra do demônio significa acusador. Marido e mulher não podem ficar se acusando mutuamente. É preciso chamar atenção um do outro com delicadeza, mas não ficar pegando no pé e só na hora do que precisa. Dedico isso a todas as servas do Senhor. Vou repetir. É preciso chamar a atenção um do outro com delicadeza, mas não ficar pegando no pé. É só na hora que precisa. Algumas são assim, né, servas do Senhor? Uma forma de corrigir o outro é, em primeiro lugar, orar por ele ou ela antes de conversar. Orei muito pela Bruna Maria Silveira, minha esposa, mas parece que o adversário teve mais força que minhas orações. A segunda coisa, a escolha, a hora certa, deixa a pessoa se acalmar. Terceira coisa é saber o lugar certo. Não faça isso na frente de outras pessoas, é indelicado. Se precisa dizer algo, tem que ser no quarto com as portas fechadas. Só você e ele. As crianças, os filhos, não tem que ouvir. O casal não tem que discutir, tem que dialogar. Quando o casal está nervoso, está brigando, está se desentendendo, quando está calmo, fala-se com amor. Quarta coisa, escolha o jeito certo de falar. As pessoas extrovertidas, sanguíneas, já chegam explodindo, brigando, gritando. Comece devagar. O segredo para corrigir, o jeito certo é antes de apontar um defeito, apontar primeiro a qualidade. Isso funciona como uma anestesia do ego, porque o ego não gosta de ser corrigido. Porque ninguém gosta de ser corrigido, pois somos orgulhosos, principalmente esposas soberbas, que não valorizam o marido, são ingratas, não dão valor pelo que ele faz. Um ensinamento muito importante, temos péssima mania de olhar nas pessoas primeiro os defeitos e somente depois as qualidades. Né, família? Né, servas do Senhor? Não olhe
só defeitos de seus maridos, e sim as qualidades, tudo que significa, tudo que ele faz pela família. Ninguém põe apelido no outro pela qualidade, são todos a partir de defeitos. Então cuidado, antes de apontar um defeito para a pessoa, mostre uma qualidade. Isso faz bem para a pessoa. Displicência, a falta de consideração, ou seja, a displicência faz mal para o casal. Essa displicência é a falta de atenção e de carinho. Os psicólogos dizem no casamento, os casais devem dizer ao menos uma vez ao dia, um ao outro, uma palavra carinhosa, te amo, né, Flávia Maria Silveira? Quando conversa com o marido, peça bênção por você e seu filho, sim, que será dado, mas uma palavra carinhosa de marido e mulher é ouvir, te amo, porque isso é como a água que você põe na planta para ela crescer. Se não colocar água, ela morre. Dê um pouquinho de amor todo dia para seu marido, sua esposa, para que a planta da água não morra. Regue ela todo dia. Por que isso? Através de mensagens de amor, quando a família está distante, troca de palavras de amor, rega o amor. Não aquelas esposas que recebem as mensagens, nem sequer olham, e sim, ofendem o marido, dependendo das palavras que ele coloca, com amor, com sentimento de amor, ela entende e já vem com pedradas, né? Esposa, Kaila Maria Silveira, posso até ser displicente com os outros, mas não posso ser displicente com a família, porque muitos casais não estão bem na vida sexual, porque falta amor. Sexo é a manifestação do amor, onde celebra o amor do casal. O que acontece com o casal que não tem amor? O ato sexual não tem harmonia, não é gostoso. E a mulher é extremamente sensível no ato sexual, muito mais que o homem. Foi Deus quem fez assim. E por que a mulher é tão sensível em relação ao sexo? Porque o homem oferece amor para receber sexo e a mulher oferece sexo para receber amor. Vou repetir. O homem oferece amor à esposa para receber sexo. A mulher, a esposa, oferece sexo para receber amor. Muitos casais estão com a vida sexual arrebentada por causa da falta de amor. Até a religião pode separar um casal. Não deixe que a diferença de religião seja motivo de briga. A esposa pode dizer, meu marido, deixa eu ir no grupo de oração, então não vá ao grupo de oração. Diga para ele que você não vai para não causar briga entre você. Não instigue briga. Não torne o assunto que fere as pessoas batendo na mesma tecla toda hora, mas que ele vai responder diante de Deus por não deixá-la ir. Comparações de temperamentos. As comparações também podem separar um casal. O casal é o único. A beleza de um casal é ser extremamente única. Outra coisa que separa o casal é o temperamento. A esposa é realmente diferente do marido. Ela não, às vezes não gosta de estudar, não tem paciência, não gosta de ter uma boa conversa com o marido, mas a gente entende, porque houve aceitação quando houve o casamento. O que disse Deus? Crescei e multiplicai-vos, isso faz com que o casal seja feliz. Não tenho medo de ter filhos, porque os tempos estão difíceis. Onde está a nossa fé? Medo é falta de fé. Eu sempre digo, medo é falta de fé. Viu, filhos? Papai sempre diz e vai dizer de novo, medo é falta de fé. Teve um casal que eu conheci há 24 anos, a senhora Guatura. Ela não tinha medo da vida, mas, mesmo com poucas condições financeiras, tinha fé e disposição para criar os filhos. Paulo disse, não tenho medo da vida, a igreja fala da paternidade,
responsável. Então, se você pode ter filhos, tenha 2. Se você pode ter 2. Se você pode ter 10, tenha 10. Mas tenha seus filhos. Tenha filhos que Deus lhe deu. Né, Glória? Né, Penha? Né, Levi? Quando Deus dá algo para nós, Ele só dá coisa boa. Então, se Deus está dizendo crescer e multiplicai-vos, Ele está dando algo que vai deixá-la feliz. Com certeza, quando a gente chegar no céu, Ele vai dizer para muitas mulheres assim: ô Maria, ô Bernadette, ô Glória, ô Levi, eu te dei um marido que bebia e xingava, e hoje você o devolve tão bem, tão melhor. E Deus vai dizer para muitos homens: ô Ademar, ô Francisco, ô Pedro, eu te dei uma mulher meio atravessada, mas você investiu e está devolvendo uma mulher melhor do que a mulher que eu te dei. Precisamos fazer algo para crescer. O que faz crescer é o amor, o entendimento, não a ofensa, a injúria. O amor tudo crê, tudo suporta. O amor não passa, jamais. O amor é mais forte do que a morte. Às vezes, deixa eu dizer, atenção, amados e amadas, tudo na vida, nesse mundo acaba. A alegria acaba. O material, a prosperidade, a casa, o carro, a mansão, a fazenda, o navio, acaba. O amor nunca acaba. Vai além da eternidade. Às vezes a gente tem que derramar lágrimas, né, Bruna? No desentendimento entre o marido. Mas as lágrimas são preces autênticas. Quando você não tiver mais palavras para dizer ao Pai, Deus, entregue suas lágrimas, lave sua alma. O casamento não é uma condição a 2, é uma missão. É a missão, é uma ordem que você recebe de Deus. Atenção, servas de Deus, vou repetir. A união dada por Deus, marido e mulher, não é uma condição a 2, é uma missão. É uma ordem que você recebe de Deus como uma missão. O matrimônio é nossa missão, a união que Deus nos deu. Que missão? Crescer e multiplicar. Faça o outro crescer, faça o seu marido e sua esposa ser santo. Depois de muito tempo casado, 10 anos, 40 anos de casado, você pode dizer: eu construí essa mulher ou esse homem. Então você está cumprindo sua missão que Deus te deu. Isso já te faz feliz. Eu não tenho alegria maior do que estar com minha família, distante, porém, estar dentro do meu coração e meus filhos, porque tudo foi construído com amor, suor, lágrimas. Não tem coisa mais bonita que ser fiel à família e fazendo dela o nosso lar um céu cheio de amor. Amém. Então, amados e amadas, estão gostando? Ei, servos do Senhor, estão gostando? Sobre o amor? O amor, amar o próximo como a ti mesmo. Olha aí, Jesus, Yeshua Mashiach, falou o chamado à compaixão e serviço. Um dos mandamentos mais significativos, família, amados e amadas, da fé cristã é amar o próximo como a ti mesmo. Yeshua Mashiach disse. Esse preceito profundamente enraizado na Bíblia chama-nos a refletir a bondade e a compaixão de Deus em nosso relacionamento com os outros. Yeshua Mashiach destacou esse mandamento no Novo Testamento após sua morte como fundamental para a vida cristã.
mostrando que o amor ao próximo é inseparável do amor de Deus. Em Mateus capítulo 22, verso 39, Jesus afirma, e o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento segue imediatamente após o maior mandamento de amar a Deus, o primeiro, que é o nosso amor pelo próximo. É uma expressão natural do amor divino em nossas vidas. Amar o próximo é demonstrar o mesmo cuidado, respeito e compaixão que temos por nós, né, servas do Senhor. O mandamento de amar o próximo é reiterado em várias passagens da Bíblia. Em Levítico capítulo 19, verso 18, vemos, não te vingarás nem guardarás iras contra teu filho do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse versículo do Antigo Testamento sublinha a importância de agir com justiça e misericórdia, cultivando a paz e a harmonia entre os membros da comunidade. E o Yeshua Mashiach ampliou esse conceito ao contar a parábola do bom samaritano, encontrada em Lucas capítulo 10, verso 25 e 37. Nessa história, Yeshua Mashiach nos ensina que o próximo não é apenas quem está próximo de nós fisicamente, mas qualquer pessoa que encontramos em necessidade. O bom samaritano exemplifica o amor altruísta e sacrificial, cuidando de um desconhecido ferido, sem considerar a sua origem, seu status social, né? Igreja Louvo-o-Reino de Deus, servas do Senhor. A igreja cristã enfatiza esse mandamento, incentivando seus membros a viver uma vida de amor ao serviço ao próximo. Em Gálatas capítulo 5, verso 14, Paulo escreve, porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa declaração reforça que o amor é o cumprimento da lei, orientando todas as nossas ações e interações. Amar o próximo como a ti mesmo também implica em praticar a empatia, colocando-nos no lugar dos outros, respondendo com gentileza e generosidade. Em Filipenses capítulo 2, verso 4, Paulo aconselha, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também que é dos outros. Essa instrução nos desafia a olhar além dos nossos próprios interesses, buscando o bem-estar e a felicidade de nossos irmãos. Amém. Na Igreja Louvo-o-Reino de Deus. Na prática, esse amor se manifesta de diversas maneiras, como no cuidado pelos necessitados, na promoção da justiça, na defesa dos oprimidos. Em 1 João capítulo 3, versos 17 e 18, vemos, quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe encera o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra de verdade. Esse é o versículo que exorta e transforma o nosso amor em ações concretas, ajudando aqueles que estão necessitados, as crianças do mundo morrendo de fome. Façam alguma coisa. Se não pode fazer financeiramente, ore, que a oração move montanhas. A igreja se dedica a promover mensagem de amor ao próximo através de diversas iniciativas comunitárias, missionárias, como essa pregação que eu vos faço, como missões no sertão, na Amazônias e outros locais, os ribeirinhas no Amazonas. Entendemos que o amor genuíno vai além das palavras, sendo demonstrado através de serviço, de missão, de obra, do cuidado genuíno pela necessidade de quem precisa, nossos irmãos. Em Tiago capítulo 2, verso 8, encontramos uma reafirmação desse princípio. Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Esse versículo destaca a importância de viver de acordo com a lei real do amor, que deve guiar todas as nossas ações e decisões. Através do amor ao próximo, refletimos a luz de Cristo no mundo, promovendo a paz, a justiça e a harmonia.
Em João capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus declara: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse mandamento de Yeshua Mashiach nos chama a amar uns aos outros com o mesmo amor sacrificial que Ele demonstra por nós. Nas igrejas, incentivamos todos os membros a viver esse amor de maneira prática e significativa, que possamos sempre buscar amar o próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos, refletindo o amor de Deus em todas as nossas ações e relações, que o Espírito Santo nos capacita a viver esse mandamento diariamente, transformando o mundo ao nosso redor, através do nosso poder divino. Amém. Amém. Amados e amadas, essa pregação é mais indicado àqueles casais que estão em dificuldade. Amor ao próximo e aos irmãos. Servos do Senhor, estou batendo muito na tecla. Amor. Porque a nossa missão é amar, ajudar e dar a quem precisa no mundo. Amor ao próximo. Levítico capítulo 19, verso 18. Se todo o homem e mulher amasse o seu próximo como a si mesmo, o mundo já seria bem diferente e todos amariam buscando o favorecimento de alguém por ver-se na outra pessoa e sentir-se amado por saber que sempre teria alguém por perto que se vê em sua posição. Mateus capítulo 7, verso 12 diz: Jesus disse assim: contudo façam aos outros o que vocês querem que eles vos façam, pois essa é a lei dos profetas. O que significa amar o meu próximo? Assim como um dia alguém perguntou a Jesus quem era o próximo dele, Lucas capítulo 10, verso 29. Assim muitas vezes continuamos perguntando quem é o nosso próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas capítulo 19, verso 18. Esse é o mandamento de Yeshua Mashiach. Mas qual é o significado desse mandamento? Muito simples. Significa que eu devo desejar para o meu próximo o que eu desejo para mim. O que faço para mim, eu devo fazer ao meu próximo. Tiago, tem uma exortação muito valiosa sobre as obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se o irmão estiver necessitando de roupas ou alimento, de cada dia e um de vocês lhe disser: vai em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer. Se porém lhe der nada, o que adianta isso? Trocando em miúdos, se estou com fome, tenho um prato de comida e meu próximo não tem, amá-lo implica em fazer algo para ele que gostaria que fizesse para você. Ou seja, devo dividir o prato com ele. Que eu tenho 2 mudas de roupa, ele não tem nenhuma, devo empenhar-me para dar a ele uma das 2 mudas. Também para algumas pessoas só ler isso já lhe aflige o coração, pois temos dificuldades a amar o nosso próximo como a nós mesmos, sem contar a dificuldade de entender
como isso significa. Quem é meu próximo? Deus não ordenou que amássemos todos próximos, é impossível amarmos o mundo inteiro, mas podemos amar uma pessoa, uma família, e começarmos a orar por ela, então ajudar em suas necessidades espirituais, materiais, emocionais. A resposta da pergunta feita a Jesus, temos a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, verso 30 e 35, que Jesus diz ao périto da lei: vai e procede, tu igual modo, ou seja, se virmos uma pessoa necessitada, o próximo, devemos atender aquela necessidade simples assim, não precisa manifestação sobrenatural a nenhuma para tomarmos tal atitude. Infelizmente, passamos por pessoas que sofrem, e a única coisa que fazemos é ir para casa comentarmos o fato. Ele está azarado, não teve sorte. Presenciei uma cena horrível hoje, coitado do homem, senti tanta pena dele. Mas somente isso, nada mais. Nada me motivou a fazer parte para a mudança desse cenário. Jó, 1 Jó, capítulo 3, verso 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? A glória de Deus tem que ser vista pelo meu próximo. Jesus não disse: deixem que seus lábios falem perante os homens, de tal maneira que eles ouçam suas palavras, glorificam o Pai. O que Jesus nos diz é: deixe brilhar a vossa luz, deixe transparecer o seu amor. Mateus capítulo 5, verso 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Talvez alguns de nós, amados e amadas, ainda tem dificuldade com a questão de boas obras, pois as merecemos por conta do mérito da graça. Não somos salvos somente pelas obras, mas pela graça e pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8, assim, para entender que nossas obras ajudam sim a você ser salvo, porém, são nossas obras que evidenciam a existência do amor de Deus em nós. Não conseguimos demonstrar o amor somente com abraços, sorrisos, palavras. Boas obras são boas obras. Envolve trabalho, envolve servidão, envolve dinheiro. Amar custa caro, por isso nossas boas obras têm que ser feitas como resultado de amor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Lembrando que temos que amar o próximo no presente momento, no lugar onde nos encontramos. Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Temos que fazer o bem, amados e amadas, sem olhar a quem. O que a Bíblia diz sobre o amor próprio? O amor descrito na Bíblia é bem diferente do amor adotado pelo mundo. O amor bíblico é altruísta e incondicional, enquanto o amor do mundo é caracterizado pelo egoísmo, pelo prazer do mundo, pelo material do mundo, pelas coisas do mundo. Nas passagens que vemos que o amor não existe separado de Deus, que o amor verdadeiro só pode ser experimentado por alguém que experimentou o próprio amor de Deus em primeira mão. Romanos capítulo 13, verso 9 e 10, que diz: pois
Esse mandamento: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todo se resume nesta palavra: ame seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Vocês viram que o segundo mandamento de Yoshua Mashiach: ame ao próximo como a ti mesmo. Por isso, amados e amadas, não adulterarás, não matarás, não furtarás, conforme Romanos capítulo 13, verso 9 e 10, pois esse mandamento: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resume nessa palavra: ame seu próximo como a ti mesmo. Estou explicando que os 10 mandamentos se resumem nesse mandamento que o Yoshua Mashiach deixou, o segundo mandamento: ame ao próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Sim, ame ao próximo como a ti mesmo. João capítulo 13, versos 34 e 35 diz: eu vos dou um novo mandamento, que vocês amem. E o Yoshua Mashiach falando que eu vos dou um outro mandamento, assim como eu os amei. Lembra o segundo mandamento no Novo Testamento? Que também vocês amem aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João capítulo 13, versos 34 e 35. O novo mandamento vos dou. João capítulo 4, versos 16 e 19, que diz: e nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantemos a confiança, pois assim como ele é, também nós somos desse mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem tem medo não tem fé. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é maior, e aquele que crê permanece no amor, permanece em Deus. Sim, Deus é amor. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos desse mundo. No amor não existe medo. Já disse, filhos, quem tem medo não tem fé. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, não tem fé. Nós amamos porque ele nos ensinou primeiro. A declaração ame seu próximo como a si mesmo não é o mandamento de amar a si mesmo. É natural e normal amar a si mesmo. É a nossa posição padrão. Não há falta de amor próprio em nosso mundo. O mandamento de amar o próximo como a si mesmo está essencialmente nos dizendo para tratar as pessoas da mesma forma que querem que nos tratam. A Escritura nunca nos ordena amar a nós mesmos. Aí é ídolo, aí é pecado. Elas supõem que já fizemos isso. De fato, as pessoas em suas condições não regeneradas por Jesus se amam demais. Esse é o nosso problema. A parábola de Jesus sobre o bom samaritano, já falei 3 ou 4 vezes, havia apenas o que se mostrou verdadeiro próximo do homem necessitado, o samaritano. Lucas capítulo 10, verso 37, que diz: Jesus prosseguiu dizendo: o homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses depois lhe tiraram a roupa, lhe causaram muitos ferimentos, lhe tiraram-se e deixaram semi-morto. Por casualidade, o sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo, passou do lado. De igual modo, o levita descia por aquele lugar, vendo,
Passou também largo. Sim, passou largo, quer dizer, passou ao lado. Bom, já falamos sobre a parábola do samaritano. Devemos tirar os olhos de nós mesmos e cuidar dos outros. A maturidade cristã exige isso. Nada façais por partidarismo ou vanglória para se gloriar, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um à vista de que é propriamente seu, senão também cada o qual que é dos outros. Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Não faço nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os próprios interesses, mas também dos outros. De acordo com essa passagem, amados e amadas, amar os outros requer humildade. Valorização dos outros é um esforço consciente para colocar os interesses dos outros em primeiro lugar. Qualquer coisa menor que isso é algo egoísta e vaidoso e fica aquém do padrão de Cristo. Nada disso significa que devemos nos enxergar como sem valor. A Bíblia ensina que somos criados à imagem de Deus e desse modo por si só nos dá grande valor. Lucas capítulo 12, verso 7, que diz: até o cabelo da cabeça de vocês estão sendo todos contados. Não temam, vocês valem mais do que muitos pardais. A visão bíblica equilibrada é que somos a criação única de Deus, amada por Deus apesar do nosso pecado e redimida por Cristo. Em seu amor podemos amar os outros. Nós amamos os outros com base no amor permanente de Deus por nós em Cristo. Essa palavra, esse amor, nós compartilhamos com todos, com quem entramos, sendo nossos próximos. Alguém que teme não se amar o suficiente tem o foco errado. Sua preocupação biblicamente deve ser o amor por Deus e o seu amor pelo próximo. É algo que queremos fora do caminho para que possamos amar exteriormente, como deveríamos amar. Sim, amados e amadas, então, finalizando essa pregação, espero que o Espírito Santo, através desse servo, tenha transmitido a palavra a vocês sobre amor. Vocês notaram que as pregações realizadas por esse servo têm falado muito sobre amor, sobre o amor ao próximo. Espero que os amados e amadas todos se reiterem nessa palavra e colocam a palavra sendo exemplo para a sua vida no seu dia a dia. E que o sangue de Jesus lave e abençoe a alma, o corpo, a alma e o corpo e o espírito de todos que estão ouvindo essa palavra, e repreenda todo o cansaço físico, mental, espiritual, emocional, estresse, o medo, a discórdia, a decepção, a aflição, as saudades. Repreenda todo esse mal, os prazeres do mundo, os prazeres da carne que nos perseguem, e aqueles que estão acometidos por doenças, estado de coma, doenças malignas. Recebo nesse momento a cura do sangue de Jesus, crendo que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra dos céus. Peço o perdão dos teus pecados e tenha fé que você será salvo. Tome posse da cura em nome de Jesus. Finalizando essa pregação com meu ósculo santo a todos amados e amados, família principalmente, filhos. Nesse momento me despeço dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra os homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.